Fala, galerinha bonita, como vocês estão? Meu nome é Marília Góes e este é o Artcast, os seus minutos semanais de pensamentos artísticos e criativos. E hoje estou aqui com o Bruno Vilela. Foi um presente. Eu tô curtindo muito esse novo momento do Artcast de ser de participar de entrevistas. É muito mais um privilégio meu de estar conhecendo tantos artistas incríveis e com tantas visões diferentes, já que eu venho há um tempo já me aprofundando na pesquisa do processo criativo dos artistas, da questão do mercado, e é um privilégio poder ouvir esses vários pontos de vista. E hoje estou aqui com o Bruno Vilela, que vou fazer uma breve apresentação das minhas pesquisas, Bruno, em relação a você. Mas o Bruno é um cara de Recife, nascido em 1977, que encontrei nas pesquisas que nos anos 90 começa com grafite, e isso foi muito interessante de ter pesquisado inicialmente. Depois é um cara que vai para o designer, e eu acredito que foi um boom dessa virada dos anos 90 para os anos 2000, o designer, que é a junção da comunicação visual, das estratégias de comunicação visual, da arte. O meu irmão, sendo designer, odeia eu ligar designer com arte, assim. Ele fica muito nervoso. Mas é um cara que depois vai para as artes visuais e traz uma... Em 2010 começa a virar a sua carreira artística, mas ele junta uma coisa muito interessante que eu gosto particularmente, que é o assunto desse universo espiritual, arte, as questões de todas as mitologias. Acredito que de alguma forma isso foi um interesse meu desde muito criança, mas quero ouvir do Bruno que parece que a gente está vivendo um olho do furacão para esses assuntos, assim. São assuntos de trend topics de Twitter, assim, como as pessoas estão curtindo tanto os assuntos espiritualistas. E ele está começando, foi desde 24 de setembro, né, Bruno? A Isso. inauguração da exposição aqui em São Paulo, que a gente vai falar dela também. Mas quero dar a palavra para o Bruno, por favor, seja muito bem-vindo. Obrigada por estar aqui nessa tarde. E quem é o Bruno? Me fala um pouquinho sobre você e vamos lá. Bom, oi, eu sou Bruno Vilela, né, eu estou aqui em Recife, queria agradecer, né, o convite. Antes de começar a falar, é importante a gente dizer que eu gaguejo, e sabe algo que é importante dizer antes das palestras, aulas, né, entrevistas, enfim, porque é uma deficiência neurológica que parece comum, mas que não é. E eu decidi meio que militar esse assunto, né? E sempre que eu vou falar, eu quero falar isso para quem também tem essa deficiência, ver que é possível você dar uma aula, dar uma palestra e se expor e não ficar isolado, né? Então, começar já falando disso, isso tem a ver com, né, o meu processo. Bom, eu sou um artista aqui de Recife, trabalho aqui, nasci aqui, consigo transitar entre São Paulo e Rio também. E a pintura nasceu efetivamente aos 15 anos, numa terapia junguiana. E eu entrei nessa terapia justamente para tentar curar a gagueira. Continuei gago, mas saí artista. Então foi isso que aconteceu. E tem algo muito interessante que o Jung, né, ele nasceu dia 26 de julho. E eu também. Então, comecei a fazer essas ligações. E ele é a pessoa que saiu interligando. Ele é um articulador. Então, ele começou a fazer essas interligações entre arquétipos, mitologia, pensamento ancestral, religiões comparadas e psicanálise. Interessante que essa exposição que eu acabei de abrir lá na galeria Lumen fala especificamente disso.
é uma tríplice fronteira, né, entre arte, psicanálise e religião. Desde criancinha eu sempre desenhei. Inclusive eu vi numa palestra do Rodrigo Andrade, ele falando isso, que ele, brincando, né, dividia os artistas entre os que sempre desenharam e os que começaram a desenhar, a pintar, depois de mais, depois de mais velhos, né? Eu sou dessa característica de sempre eu desenhei. E eu sou de uma época que não tinha celular, que não tinha internet, né? Então, era o lugar que eu tinha para fugir, né? Era o meu hobby de criancinha, assim. E a religiosidade, ela está interligada com a característica da família, muito pela minha avó Helena, a avó materna. Ela era católica, mas ela tinha algo assim de um misticismo ali. Tinha uma tia minha também, Amélia, que praticava yoga e tinha uma pequena biblioteca sobre teosofia, hermetismo, né? E alguma literatura mística, que era algo nos anos 80 para uma criança aqui em Recife, é algo muito diferente. Meu pai se formou em psiquiatra, por uma coincidência ou não do destino. A minha filha de 20 anos hoje faz psicologia, então assim, eu fui meio cercado por nesse ambiente. E ainda tem essa história de eu ter começado na arte no consultório de psicologia. Então, não tinha muita literatura no apartamento, mas tinham esses livros lá, que eram assim meio anos 70 e tal, e de uma psicologia, eu esqueci o nome, né? É muito importante eu falar que eu não sou nenhum especialista, né, nessa área, nem em religião, não estudei teosofia, nem em psicologia, assim, é algo muito... É a minha espiritualidade, algo que eu venho trabalhando também em psicanálise, né? Então, eu vou misturando de uma maneira muito pessoal, né? Enfim. Boa. E me fala uma coisa que me deixou curiosa, eu já até anotei aqui. Eu vou anotando palavras-chave interessantes. E aí, já de cara, tô aqui com a obra Kali, que teve uma que eu gostei em particular, mas já falo dela, assim, da exposição. Mas você fala que você iniciou na terapia indiana Jungiano. É em Jungiano. Jungiana, mas de alguma forma falar a terapia indiana tá errado? Você não começou assim, por exemplo, a Não, pintar? não, vejo, o Carl Jung, é um, ele foi o discípulo do, do Freud. Carl Jung foi discípulo do Freud, né? Essa passagem a gente podia até editar. O Carl Jung foi um discípulo do Freud. Então a gente vai dizer terapia junguiana. Tem a mitologia hindu. O hinduísmo é a religião da Índia. Então você tem você tem a cultura indiana, que é algo do país. Você tem a mitologia hinduísta, que é a religião, né, hindu, e o junguiano, que vem de Carl Jung, é esse ramo, né, da psicanálise, que é mais que foi ele começou a misturar os os arquétipos e as religiões ancestrais com os estudos freudianos, né, que é o pai da psicanálise. Mas no final
isso tá interligado, sim, né? Porque o Jung, ele viajou até o Oriente, ele foi até a Índia, ele pesquisou bastante a cultura indiana, né? A mitologia hindu. Então, tudo está interligado. E foi muito interessante você fazer. Parece uma brincadeira que você fez, parece um ato falho, né? É junguiano, mas é indiano. Mas é exatamente isso. Tem um ditado aqui no sertão do Nordeste que é assim: todo caminho dá na venda. Então você está numa fazenda, você se perdeu, entra noutra fazenda. Como é que eu saio dali? Como é que eu acho a BR? E tem esse ditado: todo caminho dá na venda. Então, se você começar a pegar essas estradinhas nas fazendas, uma hora você vai chegar nessa venda. O que é a venda? É aquele mercadinho que todas as pessoas daquela região vão comprar ali cachaça, comida, entendeu? O que for. E, Até Pamela, o que é interessante, assim, e por exatamente conhecer minimamente, mas ao se deparar com os símbolos, com aquela linguagem visual, parece que você sempre conheceu, pelo menos olhando as suas obras, a gente percebe em símbolos, cores que parece que para a gente chega de alguma forma. A gente acaba fazendo a nossa própria leitura da obra, mas sim, os símbolos sim, para a gente parece que são sempre são conhecidos em algum momento, para a claro. gente casa, né? E para você foi assim, através da terapia você teve que desenhar ou o desenho apareceu como resultado dessas terapias que de alguma forma, enfim, é o processo da terapia utilizar a arte como resposta, enfim, fala um pouco sobre isso. Sim, quando tem, é bem comum, né, você utilizar isso. É arte terapia. Acontece isso quando você tem um centro de pessoas que estão se reabilitando, né? Assim que fala. Sei lá, você tem um A, né? Os alcoólicos anônimos. Você tem lá terapia com arte. Você faz isso com as crianças, né? Que tem o TDAH. Você pode fazer isso com num processo psiquiátrico também, né, arte e terapia, então é assim algo, né, usual. E na terapia junguiana, que é uma terapia analítica, se faz isso. Existem as mandalas, que são círculos que o psicanalista, a psicanalista, vai orientar, né, o paciente a fazer, e ali dentro ele vai começar a pintar através de formas e cores. Ela vai começando a interpretar, né, o que está na esquerda, o que está acima, o que está abaixo, essa cor representa isso, aquilo. Então é uma maneira de você tirar do seu inconsciente algo e representar aquilo visualmente. Cada cor representa uma emoção. Então aquele especialista, ele pesquisou isso, então é uma maneira de você se liberar do seu ego, de você dissolver o seu ego e você conseguir mergulhar no seu inconsciente. E através da vibração de cor, né? Cor vem de coração, vem de emoção, né? E apesar de você não ser artista, você tem a possibilidade de fazer uma terapia através da arte. O artista, o que é que ele faz? O pintor, ele vai aprofundar aquilo, ele vai cada vez mais cavando mais. Então é uma espécie de um arqueólogo, né? Que encontra um sítio arqueológico, então ele vai cavando, então ele descobre que tem um buraco, então ele entra naquele buraco e descobre que aquilo é um canal que vai dar numa pirâmide, aí entra ali dentro. Aí quando ele entra nesse universo, ele descobre que tem diversos símbolos. E esses símbolos são os arquétipos que já estão na sua mente, é o inconsciente coletivo. É o inconsciente coletivo. Por exemplo, eu tenho uma filha que hoje tem 20 anos. Quando ela tinha 1 ano, eu comecei a brincar com ela, fazendo sons de animais. O leão,
a vaquinha, enfim. E uma hora eu imitei uma serpente e fiz esse som assim, ó. Ela começou a chorar automaticamente. Ela nunca viu uma serpente, mas assim, já está no inconsciente. Você já vem no seu DNA com o que é pai, o que é mãe, o que é o medo, o que é a morte, o que é o prazer, entendeu? Então, a simbologia, o ponto, o círculo, o quadrado, uma linha, a, a cruz, que é um encruzilhado, portal, enfim, até símbolos mais complexos, como o Sol, a Lua, enfim, tudo isso já está no inconsciente, já geral. A pessoa que nasceu no Brasil ou no Japão, você já vem com esse software de fábrica, né? Quando a gente usa esses símbolos e faz relações entre eles, ou mais aprofundado, você começa a fazer inter-relação entre as religiões e os arquétipos das tradições ancestrais, você começa a jogar com uma simbologia que já está na cabeça do espectador. Então, se eu falo de um personagem que está numa profundeza, numa água azul, profundo, escuro, e ele está tentando sair dali, e na parte superior você tem uma linha de água e acima você tem um sol, todo mundo vai se identificar com o que está acontecendo ali, ou em algum momento da sua vida, ou com a pessoa que está vivendo aquilo. Então, cada um vai se identificar com aquela imagem, né? Então, é muito pessoal, é autobiográfico, mas é também universal. Então, essa fronteira, né? Aí. Massa. Até você falando, você explicou a sua função social, a sua profissão, de uma forma que eu acabo explicando também, casou, assim, você falou sobre arqueólogo, eu sou atriz. Quando eu vou explicar o que é ser atriz para outras pessoas, eu também faço Que algumas legal. brincadeiras assim. Eu falo que ser atriz é esculpir uma alma humana dentro do meu próprio corpo. É bonitinho Muito ouvir. legal. Mas uma coisa interessante você falando é que no desenho, no processo terapêutico, faz um desenho e aquele terapeuta vai fazer análise daquele desenho. O seu processo criativo, até uma pergunta, ele passou por esse inconsciente, vou tentar dizer dessa forma, por esse processo inconsciente e só depois você fez uma análise ou antes nos rascunhos você já escolhe para depois gerar um produto final dessas escolhas? Ah, isso é interessante, isso é legal, porque de alguma forma durante esse tanto tempo você foi se aprofundando com o pensamento junguiano. Ou você escolhe símbolos específicos para que as pessoas passem por um processo, entre aspas, meio que terapêutico ao fruir a sua obra. O que você diz mais sobre isso? É o seu próprio processo da sua obra ou nós, como público, tendo uma oportunidade de passar por um processo terapêutico ao fruir sua obra? O que você pensa? Olha, eu achei bastante interessante a sua pergunta. É complicado você dizer se é isso ou se é aquilo. Eu, né, acho que é isso e é aquilo. Nesse livro que eu vou lançar agora, tem uma parte que é uma entrevista, né? E eu vou dizer isso, que é ser ou não ser, que é aquela frase icônica, né? Do Hamlet, do Shakespeare. Eu vou dizer que é ser, ele vai dizer ser ou não ser. E eu vou dizer ser e não ser. Então, é muito pessoal, é autobiográfico, né? O meu inconsciente é uma espécie de uma maneira de exorcizar também algumas questões do passado ali, mas
quando eu estou pintando, eu entro num estado parecido com o estado de quem está sonhando. Então, eu consigo, de alguma maneira, entrar no estado de meditação e, através desse estado, eu entro numa viagem mesmo, assim, né? Algo parecido com uma experiência com experiência psicodélica, sem usar nada, entendeu? Através da meditação. Mas antes aconteceu também várias preparações. A principal preparação é viajar. Então, eu fui até a Índia, comecei a pesquisar lá, comecei a fotografar, visitei vários santuários e templos e conversei com dezenas de sacerdotes. Levei um caderno, fiz um caderno. Então, quando eu volto para o Brasil, eu tenho um banco de imagens. Quando eu vou usar aquelas imagens para pintar, não é qualquer imagem, é uma fotografia que eu visitei o lugar. Então, eu vou revisitar o lugar através da fotografia. Então, essa foto vai me retomar o sentimento daquele local. Então, assim, você vai criando, você vai engrossando. É como se você fosse engrossando esse caldo, né? E depois eu começo a buscar algum tipo de leitura que tem a ver com esse processo. Então, naturalmente, nessa exposição que está lá na galeria Lume, Drama Dream, eu comecei a ler mais sobre psicanálise, de uma maneira bastante óbvia, amadora, né? Inclusive buscando algumas relações. Tem saiu, não sei se é recente, mas acho que sim, os escritos do Freud sobre arte, né? Tem um seriado no Netflix que é Freud, muito bom. Eu vi muita gente criticando, falando que não é a história dele, que não é a vida dele, né? Obviamente que não é. É uma mitologia pessoal do autor, baseada na história desse, desse pai da psicanálise, que também é um poeta, que é um artista. E ele vai fazendo umas metáforas, né, do que é o inconsciente, do próprio Freud, e através de cenas que são de realismo mágico, né? Então, assim, quando você vê um longa-metragem, cada personagem que está ali é uma faceta do autor. Então, o roteirista, quando cria, por exemplo, eu vi recentemente Euforia. Cada personagem de Euforia é uma faceta do autor de Euforia. Cada personagem de Euforia é o roteirista. Eu não sei se tem outros roteiristas, mas enfim, tem um guru em indiano, né, que também é hindu, que ele fala isso: nossa cabeça é uma espécie de zoológico. Tem uma hora que você é um bichinho fofinho, calminho, tem outra hora que você é um leão assassino. Cada dia você é uma pessoa diferente. Você é uma pessoa com a sua família, você é uma pessoa trabalhando, você é uma pessoa praticando esporte, né? Você é uma pessoa militando pela sua ideologia política. Cada pessoa dessa é um animal completamente diferente. Então, cada parte da pintura, ela vem de algo diferente, cada obra vai nascer de uma motivação diferente. E também tem a questão das técnicas, né? Então, viajar até uma cachoeira e mergulhar e fazer uma maquiagem, enfim, fotografar isso, já tem uma ligação com o cinema. Quando eu vou pintar e desenhar é diferente. Eu estou isolado dentro de um ateliê, no local escuro, é muito mais introspectivo, né? Enfim, então é um processo muito complexo. Eu considero que o ateliê é uma espécie de santuário, assim, que você cria sua mitologia pessoal ali dentro.
E é isso. Massa. Você falou muito parecido com um livro que eu gosto muito, acho que você concorda com a afirmação, da Feigl Strower, que diz que todo o processo criativo é intuitivo. Eu acredito que se resume muito ao que você falou aqui, desse processo de intuir, que você não tá ali pensando, você tá inteiro. E eu gravei até um episódio na semana passada aqui no Artcast, e o Artcast ele nasceu em meados de 2009. Eu sou arte educadora também. Acho que todo Olha, artista é arte educador. com certeza. E não tem como desassociar. Mas eu voltava assim, lotada de informações das minhas aulas, dos encontros com aquelas pessoas. E eu precisava falar, e aí nasce o Artcast. Era um processo sabe, expurgar aquelas ideias. E eu não consegui. E só depois que eu ouvia, muito interessante isso. Depois que eu ouvia os episódios, eu falava: caraca, eu falei isso É, aconteceu, isso saiu de mim. Eu acredito que também você tenha essa experiência ao sim, observar uma obra que você fez. sim. Em particular, que eu gosto muito, eu ainda não fui na sua exposição, mas Sim. ainda a gente tem um tempinho, até dia 5 de novembro, para irmos, todos Tem aqui. muito tempo. Até vamos falar dela agora e já já. Mas já abrindo o assunto exposição, uma das. Eu quero saber o porquê Drama Dream, onde nasce esse nome, o que é o que significa para você, qual é este símbolo, essas palavras significam o quê? E tem uma obra específica que eu gostaria, em particular, como público, saber. Que é a que você faz um processo, não sei se de costura, me parece costura, no tecido, e está escrito: essa é uma história real, exceto pelas partes que foram inventadas. Isso para mim é super teatral. Até motivador assim ver, porque o que nos faz totalmente humanos é a nossa capacidade de imaginar. Então, Sim. a imaginação, ela também, por que não? Ela também faz parte do que é você, porque a arte reflete quem é você. Não tem como desassociar um objeto que nasce do seu processo, desassociar de você. E aí eu quero que você explique um pouco dessa obra e fale também da exposição pra gente, que é super curiosa com esses 12 objetos que surgem desse seu processo. Quero que você fale um pouquinho, por favor. Olha, eu faço uma relação entre o inconsciente, entre o inconsciente, a espiritualidade e a arte. Então, assim, quando você está sonhando, aquilo que você está observando ali é um, um curta-metragem, um curta-metragem, ou é um longa-metragem, ou é uma peça teatral que o seu inconsciente criou para você para lhe dizer algo. Então ele vai mostrar para você diversos personagens ali. Esse teatro que o seu inconsciente está fazendo para você enquanto você está sonhando pode ser uma peça realista, pode ser uma peça surreal, né? Pode ser algo banal, pode ser algo épico, né? E eu considero isso. Recentemente eu comecei a pesquisar isso, que o inconsciente por si só é uma linguagem. Assim como o teatro é uma linguagem, o cinema é uma linguagem, a literatura, as artes visuais, a música é uma linguagem. O inconsciente por si só é uma linguagem. E na terapia analítica e junguiana a gente faz muito isso, anota os sonhos e começa a tentar interpretar os sonhos. E é muito comum você pegar obras de arte, né, dos grandes mestres do passado, e tentar analisar o que está ali, né? Os arquétipos e os símbolos. Então, essa cortina que está ali, ela é exatamente isso. É a cortina, quando você abre ela, dela nasce tudo que está naquela exposição. Então, tem uma mulher deitada na cama, ela dormiu,
e o espírito dela descolou, ela está flutuando e ela está ligada ao corpo dela através do cordão umbilical feito de prata, que é o que os espíritas chamam de cordão de prata. Que na pintura feita no veludo, em cima tem aquela caixa, né? Eu quis criar exatamente uma representação mesmo do que é um palco. Aquilo é um palco de um teatro. Então a pessoa dormiu, entrou nesse outro mundo, que é o mundo do sonho, que é algo cinematográfico, né? Que tem uma linguagem específica. Então, quando a cortina se abre, você vai ver todas aquelas obras que estão ali. Você vê a Kali, você vê. Então, é uma relação direta. E o título da exposição, Drama Dream, é exatamente isso. Que espetáculo é esse? É um drama, né? Que é esse sonho. E eu gosto muito nas minhas exposições de criar novas palavras, né? Então, por exemplo, hacking sobre papel. O que é o hacking? É uma música fúnebre feita para orquestra, né? Para alguém que morreu. Então eu comecei a escutar bastante o Requiem do Mozart e comecei a fazer uns desenhos baseados em fotos de família, acessando a minha memória afetiva, né, da família. Então, você tem aquele Requiem, mas não é a orquestra que está tocando, é um Requiem sobre papel. Então, cada exposição tento achar algo que seja uma chave para o espectador. Então, os títulos das exposições são a primeira chave, né, para se entrar na obra. Deixa até uma curiosidade em relação a você falar já de outros artistas, que é interessante, né? Que no processo terapêutico de pegar as obras e se aprofundar, tentando fazer uma análise do que aquela obra simbolicamente diz sobre aquela pessoa. Quais são suas referências artísticas? Obviamente você fala de Freud, mas quais são suas referências artísticas outras que de alguma forma eu tenho uma leitura aqui de algumas obras olhando aqui, me lembram algumas de Frida Kahlo. Frida Kahlo, elas aparecem assim para mim, também não sei se é a minha leitura, né, porque eu sou muito apaixonada por ela. E me parece, assim, em alguns momentos, sabe? Eu consigo enxergar ela aqui. Quem são suas referências artísticas declaradas? Olha, lá em 98, quando eu decidi começar quer dizer, eu comecei a fazer desenho de observação em 1994, no curso de extensão aqui da UFPE. Então, lá, naturalmente, eu, como qualquer aluno, né, eu comecei a observar aqueles fascículos que tem em qualquer lugar dos grandes mestres da pintura. Do que tem ali até, né, hoje, o que há de importante que ficou é o Leonardo da Vinci, porque ele tem essa relação direta com a espiritualidade. Ele é um xamã, ele é um Exu, ele é aquele que vai abrir o portal. Então, eu tive a oportunidade de ver pessoalmente. É surreal, assim, não tem como explicar com palavras, né? O que ele cria. Então, ele consegue criar algo que não é uma representação. Você vê ali na sua frente a entidade, ela está ali, né? Depois, eu comecei a trabalhar com colagens e, enfim, a ação, com objetos, né, e colagem. Então, fiquei muito fã também, sou até hoje, do Rauschenberg, que é um artista
do pop art, né? A, a, a americano. Eu sou também de uma geração que todo mundo se apaixonou pelo Basquiat, também por ter começado com o grafite, né? Até hoje eu sou muito fã dele. Na fotografia eu sou muito fã da Rosângela Renault, bastante. Sou muito fã também da Cindy Sherman, que cria personagens, né? Ela, ela se faz de atriz e ela cria uma cena, toda uma produção com maquiagem, com figurino, com alocação, com a produção para fazer apenas uma foto. Então você acha que você está vendo uma cena de um filme. E a minha fotografia ela é 100% inspirada nisso, assim como também no outro fotógrafo chamado Jeff Wall. Então, assim, esses são a estrutura, né? E falando mais recente, de uma geração passada, daqui do Brasil, eu sou muito, muito fã do Rodrigo Andrade, né? Sou muito fã também do Tiago Martins, que é um pintor do, do Maranhão, né, que é um amigo meu. E sou muito fã também de uma pintora de uma geração mais atual, chamada Letícia Lopes. Letícia Lopes, que é do Rio Grande do Sul, né? Esses que eu citei, tanto tanto o Rodrigo Andrade, quanto o Tiago Martins, quanto a Letícia, são artistas que trabalham essas imagens do inconsciente, cada um ao seu modo. Que Então, massa! tem Interessante. uma, tem uma, tem uma a admiração, tem uma inspiração, mas também tem algo assim de você se identificar com a motivação, né, daquele artista. Eu acho que a palavra mais importante para um artista é motivação. Essa é a palavra mais Eu importante. concordo muito. E aí eu já coloco até outras duas subpalavras que dentro do que eu vou dialogando aqui no Artcast e tal, mas para mim surgem fortemente, que é entender qual é a bandeira que aquele artista levanta, consciente e inconsciente. E qual é a assinatura daquele cara que a gente olha assim, a sua assinatura, ela é muito, muito, muito clara, assim, elas são obras, é muito interessante falar isso, né, que aí é uma questão mercadológica, é fantástica, porque elas são obras que dá muita vontade de comprar, elas dão muita Nossa, vontade de muito ter na bom. sala, assim, a sensação é essa, sabe? Ah, Não tem só legal. aquela questão da Era arte para ser menor, né? contemporânea. Assim, ele é muito Então, grande, a aí questão só da arte atrapalha. contemporânea de você, caraca, eu vou comprar isso e vou colocar onde? Não, elas super se Sim, encaixam no meu dia a dia, assim, na minha sim. casa, sabe? Elas são lindas, visualmente, nas cores. Falando agora da questão da própria galeria, e aí para todos, a Drama Dream do Bruno Vilela tá na Galeria Lume, que é no Jardim Europa, vai ficar até o dia 5 de novembro, a entrada é Isso. gratuita, e no dia 5 quero deixar aqui esse spoiler, não spoiler, mas o Bruno estará fazendo, autografando o livro, como que chama o livro, Bruno? A persistência da luz. A persistência da luz, né? E o livro, ele é uma autobiografia? Ele tem essa questão de falar de todas as suas obras? Ou ele é um livro específico para essa exposição? Ele Sim. casa? Olha, eu tenho outros livros, né? Eu já consegui publicar até hoje 4, mas são publicações menos, publicações
menores, né? Tem um romance, enfim, ele é o que a gente chama de livro de carreira. Então, eu tenho 27 anos de pintura e eu chamei a Clarissa Diniz, que é uma pesquisadora, curadora, que é uma grande amiga minha, assim, minha irmã. Eu considero ela uma das pessoas que assim mais me ajudou no processo, né? E durante 2 anos e meio a gente fez uma pesquisa. Durante 2 anos e meio a gente fez uma pesquisa bastante aprofundada, 16 em entrevistas que a gente gravou, depois a gente transcreveu isso, né? A partir disso ela fez um ensaio, esse ensaio ele é ilustrado com referências, com estudos de caderno, com fotografias no meu ateliê, com fotografias de viagem. Então, nesse ensaio, que é muito grande, você vê de onde veio aquela obra. Então, por exemplo, você vê muito a cor turquesa na minha obra. De onde veio aquilo? Aquilo vem dos filmes que eu assistia criança na seção da Arde, As Aventuras de Simba, o Narciso Negro, né? E a gente vai amarrando e mostrando que o que está ali não está ali gratuitamente, não é só uma estesia visual, né, um prazer fisiológico da cor, da imagem, não é só para fazer algo sofisticado e bonito, sabe, algo que tem uma estrutura, que tem uma base. Nesse livro também a gente tem uma entrevista sobre arte e espiritualidade, achei até muito interessante que você me chamou para falar disso, né? Tá lá e é uma entrevista. Tem um caderno específico sobre o meu grande mestre, que é um japonês chamado Sunichi Yamada. Ele veio bater em Recife no final dos anos 90 e eu saí da Faculdade de Artes Visuais da UFPE e comecei a estudar com ele. Estudei com esse cara há 4 anos. O que eu sei, o que eu sou como artista hoje, eu posso dizer que eu devo bastante a ele. Então tem também mostrando que o trabalho dele fazendo relações, né, sobre a minha produção com ele. Tem uma pequena biografia também no final mostrando o que é que para onde eu viajei, o que é que eu consegui expor e produzir, que é interessante também você ver, né, os trabalhos num contexto de uma exposição. E, além disso, você tem as galerias, né, que são as obras, né, com respiro, né, enfim. É bilíngue. E também tem uma entrevista, tem um artigo que esse professor escreveu no Jornal do Japão falando sobre o meu trabalho. Ele me mandou isso há 19 anos. Eu, né, obviamente, não consegui ler, porque eu não consigo ler japonês. Eu guardei aquilo e depois de 19 anos eu chamei uma pessoa, pedi para ela traduzir. E é muito emocionante ler o que está ali, 19 anos depois. Né? Então ficou aquilo gravado como uma espécie de cápsula do tempo. Né? Aí dia 5 de novembro é o último dia da exposição. A abertura, a vernissagem, o último dia, a finissagem. A gente vai ter esse bate-papo, eu e a Clarissa. E é isso, falando desse processo, né? É, 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 é algo insano, né? Fazer algo assim, né? Então, imagina você ter que Sim. entrar em contato com colecionadores do Brasil inteiro, sabe? Obras que eu não tinha conseguido fotografar, e, enfim. Mas ele está Sim, saindo. boa.
Bru, a gente tem agora. Desculpa te chamar de Bru, mas a gente já tá amigo há Pode chamar à 44 Pode minutos chamar à conversando. vontade. Eu quero muito Sim. agradecer você. Nos vemos no dia 5 com toda certeza, 5 de novembro. Pessoal, todos, por favor, lá, até pra gente conversar, trocarmos e, enfim, agradeço muito. 10 segundos finais, um beijo e até a próxima aqui no Artcast. Obrigadão, querida. Beijo. Obrigadão. Muito bom.